Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Antônio Ricardo e neste canal eu compartilho experiências sobre execução de projetos de instalações elétricas. Nesta primeira aula eu estaria a trazer uma aula de apresentação onde eu estaria a mostrar os vídeos que vão compor ou as aulas que vão compor esse compacto de mais ou menos entre 6 a 7 vídeos de um projeto elétrico. Fiz isso porque muita gente hoje me pergunta como é que representa uma tomada, como é que se representa um, um ponto de interruptor, como é que se representa isso, como é que se representa aquilo. Então achei melhor estar a trazer esse conteúdo e espero que seja de grande valia para quem está do outro lado. Como disse, nessa primeira aula vai ser uma aula de apresentação do curso, vão ser mais ou menos um conjunto de entre 6 a 7 vídeos no máximo, não mais do que isso. Na segunda aula estarei a apresentar o projeto arquitetônico, não é o projeto arquitetônico e a estar já a fazer alguns estudos preliminares do próprio projeto. Vou mostrar para vocês o projeto arquitetônico sobre o qual a gente vai trabalhar. Esse vai ser o projeto, com 2 pisos. O piso térreo, a gente vai ter uma sala comum, uma despensa, uma cozinha, um lavabo, depois as escadas. No piso superior, nós vamos ter um dormitório, um hall de entrada, um WC, uma varanda e mais um dormitório. Então vão ser 2 dormitórios, nesse caso será uma T2 de 2 pisos. Essa começou uma aula de apresentação, eu não vou trazer muitos detalhes em relação ao projeto arquitetônico. Na aula 2 eu vou dar mais detalhes sobre as dimensões dos compartimentos e alguns estudos preliminares, como disse. A gente vai ver as características do edifício, que é uma edificação construída em estrutura metálica, sem estrutura de betão ou em um outro tipo de estrutura, porque isso influencia muito no tipo de solução a adotar para a rede de instalações elétricas. Além das características construtivas, a gente vai ver as dimensões, já que as dimensões dos cômodos impactam de forma significativa no dimensionamento do projeto elétrico. Por exemplo, vai ser interessante estarmos a saber a área dos cômodos para determinar a quantidade de pontos de iluminação. Vai ser interessante estarmos a determinar ou a ver o perímetro de cada um dos cômodos, porque isso impacta na quantidade de pontos de tomada a serem utilizados. Além disso, nessa aula número 2, vamos estar a ver também já determinar o tipo de alimentação para a instalação. Em relação ao tipo de alimentação, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo em que circunstâncias uma instalação elétrica passa a rede trifásica ou permanece a rede monofásica. Então vou estar a trazer isso já na aula número 2. Vou também estar a fazer a localização dos pontos das caixas principais, não é o caso da portinhola, a caixa de fusíveis, o quadro de energia geral e alguns parciais se houver, não é, se fizerem necessário. Feito isso, a gente vai estar numa tabela preparada por mim. Eu tenho uma tabela em Excel, onde a gente vai estar a fazer as devidas anotações dos estudos preliminares feitos no projeto arquitetônico. Na aula 3, estarei a apresentar o software de cálculo que a gente vai utilizar. Adiante que vamos utilizar o software CPCAD. É um programa muito rico. Ela tem os elementos para dimensionar de forma automática, mas também permite que o projetista vá adicionando as cargas que achar necessário, que o programa por defeito não considera. Permite gerar a lista de materiais ou a lista de quantitativos. Permite também estar a extrair do programa a memória descritiva, que é um documento muito importante no processo de execução da própria instalação. Ainda nesta aula estaremos já a lançar os pontos de iluminação, os pontos de tomada, os pontos de ar-condicionado e outros pontos que se fizerem necessário, que é, por exemplo, termoacumulador, eletrobomba e outros pontos que acharmos que vão ser necessários. Na aula 4 estarei a lançar as canalizações para alimentação dos pontos de consumo, não é? E em simultâneo a isso a fazer a divisão dos respectivos circuitos. Na aula 5 estaremos a fazer os cálculos e as respectivas verificações dentro do próprio programa. É claro que na medida em que a gente for lançando os pontos de consumo, podemos já estar
a fazer os respectivos cálculos e verificações, de modo a ir corrigindo determinados erros se formos cometendo, não é? Ao longo do processo de dimensionamento. Depois do processo de lançamento dos pontos de consumo, é sempre interessante no final estar a fazer os devidos cálculos e verificações para aferir se as características de materiais que o programa automaticamente considerou conferem com aquilo que é o desejado. Tanto as secções dos condutores, os calibres dos disjuntores e outros elementos que forem necessários. Na aula 6, vamos estar, depois desse processo de cálculos e verificações, a fazer a exportação para o AutoCAD, para estar a fazer os devidos ajustes, não é? Para estar a fazer alguns ajustes, colocar os desenhos nas folhas e estar a gerar os devidos PDF. A essa altura, normalmente, o que se faz é, junto do cliente, do arquiteto, se for o caso, estar a apresentar a solução do projeto de instalações, de tal forma que possa chegar ao consenso final, tá? Onde o projetista normalmente faz a apresentação das soluções que encontrou e, se for necessário estar a verificar as soluções, estar a adicionar uma ou outra carga que não foi considerada, o projeto a partir desse momento discutido. Essa discussão tanto pode ser junto do cliente, se for o caso, ou junto do arquiteto. Feitos os ajustes e as verificações, a gente vai depois passar para a impressão física para ser entregue ao cliente. Vou estar também a deixar 2 aulas bônus, onde na primeira aula eu vou estar a fazer a composição de uma lista de materiais desse nosso projeto, quantos metros de cabos, quantos interruptores, quantas tomadas, tá? Para fazer mesmo um quantitativo de todo o material que vai ser necessário para o processo de execução, até porque isso facilita depois na orçamentação do próprio projeto, caso for necessário, caso, por exemplo, o cliente queira fazer o projeto conosco, nós já estaremos a fazer o quantitativo de materiais e depois discutir a orçamentação. Na segunda aula bônus, estarei a fazer a memória descritiva e justificativa do projeto, não é? Onde a gente vai estar a entregar a forma como o projeto vai ser executado, quais são as nuances que devem ser levadas em conta. Em suma é isso. Espero vê-lo nos próximos vídeos. Espero estar a contribuir com alguma coisa. Quero agradecer ao grupo NJ Cern Engenharia e Construções. Vou deixar o link da página do grupo NJ Cern Engenharia e Construções para vocês visitarem, verem os trabalhos que a gente faz. Tome isso. Obrigado. Um grande abraço.